Sejam bem-vindos à última parte do quarto módulo, o módulo de compaixão e conexão, trabalhando profundamente a nossa inteligência interpessoal, nossa capacidade de comunicação com os outros, os benefícios que os relacionamentos harmoniosos nos trazem, aprofundando ainda mais, né? Agora trazendo um conhecimento um pouco mais profundo de comunicação não violenta, na verdade introdutório, né? Mais profundo com relação àquilo que a gente abordou antes, falando sobre o que é uma comunicação empática, o que é uma comunicação não empática, para que a gente possa levar isso para os nossos relacionamentos. E, acima de tudo, né, sempre trabalhando agora a empatia, a compaixão e o perdão. Eu espero que vocês possam ter praticado bastante na semana, né, 5 atos de bondade, de generosidade, de compaixão por dia, além da própria meditação de compaixão. Então, agora com o coração um pouco mais aberto. E hoje eu trago para vocês um aprofundamento nessa prática de comunicação, até mesmo no conhecimento em si ligado à compaixão e a gente termina também aqui com uma dinâmica trabalhando profundamente a empatia. Mas vocês sabem, vocês já me conhecem, né? Eu sempre gosto de começar com uma história. E exatamente essa história representa a energia de todo esse último segmento ou módulo. E essa história se chama Menino, Velho e Deus. Então, existia um menino e esse menino, ele queria conhecer Deus. E ele estava decidido que naquele dia ele ia encontrar com Deus. Então, ele preparou vários lanches, ele preparou bebida, pegou guaraná, pegou biscoitos, encheu a mochila de comida. Ele falou, eu tenho uma longa jornada no meu dia e eu vou precisar de bastante comida para encontrar Deus, mas hoje eu encontro Deus. E aí ele foi caminhando, né? Caminhou por algum tempo e aí ele viu numa praça um velhinho sentado. E aí ele sentou do lado desse velhinho. E aí ele sentou do lado com o velhinho, começou a conversar com o velhinho e viu que esse velhinho parecia estar com fome e ofereceu um sanduíche para esse velhinho. E aí o velhinho, ao ver que aquela criança estava oferecendo um sanduíche, abriu um lindo sorriso, né? E a criança parecia que tinha sido o sorriso mais bonito que tinha visto. E ficaram conversando. Depois, o menino ofereceu o guaraná para o velho, porque queria ver aquele sorriso de novo. E aí o velhinho abriu aquele sorriso e assim eles ficaram o dia inteiro conversando e comendo juntos, se divertindo, né? E um sorrindo para o outro. Aí, até que chegou a noite, eles tinham que ir embora, ele arrumou a mochila dele e antes de ir embora, né, olhou para aquele velhinho e deu, nossa, o melhor abraço do mundo, assim. E o velhinho sentiu a mesma coisa. Aí a criança foi para casa super alegre e o velhinho também. A criança, quando chegou em casa, a mãe dela perguntou, ué, onde é que tu esteves? Onde é que tu estavas, que tu tá tão feliz, assim, com um sorriso nas orelhas? E ele falou, mãe, tu não vai acreditar, eu conheci uma pessoa com o sorriso mais lindo do mundo. E, na verdade, hoje eu tomei um lanche no parque com Deus. E, olha só que interessante, o velhinho, quando chegou em casa, falou, na casa humilde dele, e a esposa perguntou, onde é que tu andava? E aí ele falou assim, olha, por incrível que pareça, eu tomei um lanche na praça com Deus. E, por incrível que pareça, mais uma vez, esse Deus é muito mais jovem do que eu esperava. E a criança falou que ele era muito mais velho do que pensava. O que eu quero trazer aqui com essa história? A gente sempre pode ter um olhar de divindade, de manifestação única, não só para a gente, mas para as outras pessoas também. A gente pode perceber essa essência, essa força que pulsa em todos nós, essa essência de bondade dentro da gente e dos outros. E se a gente começa a se relacionar dessa forma com todas as pessoas que a gente encontra, sem exceção, independente de classe social, cor, sexo, preferência religiosa ou sexual, a gente começa a realmente despertar esse senso de conexão, e a verdadeira conexão, e tudo com um sentido e um propósito maior que está realmente nesse compartilhar essa bondade com os outros.
Então, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando justamente nesse módulo a comunicação não violenta, os relacionamentos harmoniosos e principalmente, né, a empatia, a compaixão e perdão. A partir de agora, nós vamos aprofundar ainda mais na comunicação. E a comunicação, ela é chave para a empatia. A comunicação e a empatia em conjuntos, elas facilitam a conexão social. Um grande pesquisador, Dean Ornish, ele trouxe que o apoio e a conexão social, na verdade, juntos, o apoio e a conexão social, elas são grandes fatores para reduzir o estresse. São componentes imprescindíveis na nossa vida. Então, na vida, enquanto mais laços afetivos nós temos, menor é a nossa vulnerabilidade a doenças. Assim como o nosso otimismo dá um boost no sistema imunológico, quanto mais laços significativos, verdadeiras conexões nós estabelecemos, mais também o nosso sistema imunológico funciona perfeitamente. É aquilo que a gente falou, o ser humano tem uma necessidade de pertencimento. Então, quando a gente se sente excluído ou nos excluem de alguma forma, é como se tivesse um desequilíbrio no sistema. Então, a gente precisa restabelecer o equilíbrio. É interessante como as constelações familiares, né, uma modalidade terapêutica que hoje está no sistema judiciário também, auxiliando no direito de família, a buscarem acordos, traz uma das leis na constelação é justamente essa, a lei do pertencimento, que todo ser ele quer e precisa pertencer ao seu sistema familiar, e quando alguém é excluído, esse sistema todo fica desequilibrado. E isso vocês vão ver que acontecem com muitas famílias, então a gente precisa de alguma forma sempre incluir as pessoas e aceitar as diferenças. É óbvio que a gente não precisa se colocar num relacionamento que ele é abusivo e aceitar tudo, isso é algo diferente. Mas sim, ao máximo, tentar se colocar no lugar da pessoa para poder interagir até ver mesmo como aquela pessoa ela pode ser ajudada. E quando eu falo aqui de laços efetivos, o que esses pesquisadores trazem, principalmente o Dean Ornish, no seu livro Amor e Sobrevivência, um livro até um pouco mais antigo, é que a gente pode estabelecer esse laço de relação com animais de estimação. Às vezes é um cachorro, um gato. Então, pode ser um laço significativo e isso pode ser redutor de estresse também. Cachorro é impressionante, né? Como ele está sempre disponível ali, sempre próximo a pessoa estando bem ou estando mal. Aqui vocês podem ver na imagem, a imagem da esquerda é o livro do Amor e Sobrevivência, trazendo toda a base científica do poder da intimidade, do amor, desse Dean Ornish, que eu comentei para vocês, um médico. E o livro da direita é da Barbara Ferguson, uma doutora e mais pesquisadora da linha de psicologia positiva, que é o Amor 2.0. E esse é muito atual. Eu recomendo muito para vocês a leitura desse livro, porque ela traz esse viés científico das pesquisas ligadas à conexão e o amor. E um conceito interessante que ela traz, ela não fala do amor só como um sentimento, ela fala como algo além de um sentimento, como uma ressonância positiva, onde estão envolvidos sim os nossos neurônios espelho, onde a gente se conecta com alguém e tem essa conexão, é o que ela chama de um acoplamento neural, e estimula a nossa ocitocina, assim como aquela estrutura que nós trabalhamos na primeira parte do quarto módulo, que é o nervo vago. Mas o que ela fala? Que o amor ela é uma ressonância positiva e que nos coloca, uma vibração, é algo que está entre a gente se conecta através disso. Ele está numa espiral ascendente, então quanto mais a gente experiencia essa ressonância positiva, mais a gente amplia a nossa capacidade, aquela teoria que nós comentamos do ampliar e construir. Então, quanto mais positividade a gente também está vivendo, mais amor a gente pode experienciar, mais conexões significativas. Então ela traz que é uma frequência, uma vibração que não só permeia e está dentro da gente, mas também está entre e está na outra pessoa também. Pensa numa ressonância positiva entre as pessoas e assim elas podem se conectar melhor. No entanto, a gente percebe hoje em dia que uma das coisas que mais dificulta a verdadeira conexão
entre uma e outra, além do estresse, da falta de conexão consigo, é a dificuldade de comunicação. Aqui vocês podem ver na imagem que duas pessoas, ao verem a mesma coisa, podem ter diferentes pontos de vista. Então, dependendo da perspectiva que tu olhas, um vai ver o 6, o outro vai ver o 9. Aqui, através da mesma imagem, dois artistas diferentes enxergam e se expressam de duas formas diferentes. Aqui, Picasso, né, e Salvador Dalí. É muito interessante a visão de mundo, mas isso diz respeito aos pontos de vista. Por isso que eu gosto desse provérbio chinês. Todos os fatos têm três versões: a sua, a minha e a verdadeira. Então sempre tem algo que é a verdade em si, o fato em si. Se é que a gente pode chegar nesse fato em si. Mas tudo tem versões diferentes dependendo do histórico que cada um traz. É por isso que o grande poeta e místico Rumi fala pra gente o seguinte: para além das ideias de certo e errado, existe um campo, e eu me encontrarei com você lá. O que ele está trazendo aqui para a gente? Que existe uma possibilidade de conexão mais profunda quando a gente transcende esses opostos, quando a gente sai dessa perspectiva dual, ou no caso, o meu está certo, o teu está errado, né, e tenta entrar nesse estado de presença puro que a gente comentou antes. Então, a partir de agora, nos próximos segmentos, a gente vai estar trabalhando nessa arte de desenvolver os relacionamentos e falar até mesmo que tipos de comunicação, simplificadamente, existem. Agora nós vamos abordar os diferentes tipos de comunicação. É óbvio que, além dos que eu estou expondo aqui para vocês, existem ainda ramificações e especificações maiores, mas só para a gente ter uma ideia da importância de nós utilizarmos e percebermos esses tipos de comunicação. Muita gente acha que a nossa comunicação ela só são as palavras faladas. No entanto, a gente percebe que grande parte da comunicação, e eu não vou dar um percentual exato aqui, porque os pesquisadores divergem com relação ao percentual, mas todos confirmam que a palavra falada em si, ela não é tão importante quanto, às vezes, a entonação e, mais importante ainda, os sinais não verbais. Olha que interessante, aquilo que a gente não enxerga. Então a gente pode falar assim na comunicação, além do que está falado, da expressão facial, dos gestos que a pessoa utiliza, né? A entonação que ela está utilizando, a postura, a linguagem corporal, tanto que tem livros, né, para decifrar a linguagem corporal, para relacionamentos, para fechar negócios. Tem também algo que é chamado em inglês proxemics, que é o teu espaço, né, pessoal e a necessidade desse espaço pessoal. Basta tu ver que às vezes tu fica muito próximo de alguém que não é um relacionamento amoroso, fica meio estranho. Uma outra forma de comunicação é o olhar, a forma como olha, que tipo de olhar tem, para um lado, para o outro, para cima, a direção. Até mesmo para perceber e dizer se alguém está falando a verdade ou mentira. O olhar diz muito das pessoas, né? Os comportamentos não verbais, a própria aparência, os objetos que a pessoa usa, os artefatos, tudo isso contribui na comunicação. Então, como vocês podem ver, não é só a palavra falada, porque a pessoa pode estar dizendo algo da boca para fora e tem uma outra intenção, uma outra energia por trás, e está comunicando através de gestos, expressões faciais, até mesmo do campo eletromagnético, outra coisa. A gente percebe isso quando a pessoa está mentindo ou quer esconder algo e tu fica com aquela sensação de que alguma coisa não está ok. E as pessoas que se trabalham e se percebem um pouco mais, muitas vezes sentem no próprio campo energético e no próprio corpo aquilo que está atrás e não está sendo dito. Então, se a gente for ver, desenvolver relacionamentos harmoniosos, realmente é não só uma ciência, mas é uma arte. E requer, num primeiro ponto, a abertura do nosso coração.
escutar profundamente os outros e às vezes expressar verdades que são realmente difíceis para o outro escutar, mas a gente sempre pode encontrar uma forma de falar com os outros sem precisar magoar, sem precisar atacar a outra pessoa. Então eu trago algumas dicas aqui, não dicas, mas vamos dizer observações dos pesquisadores de comunicação, principalmente Marshall Rosenberg, que nós já vamos falar agora, que é um dos criadores da comunicação não violenta, mas também tem outras pesquisas, né, de Carl Rogers, um dos pais da psicologia humanista ou da abordagem centrada na pessoa. Então aqui tem algumas observações de o que caracteriza uma comunicação não empática, uma comunicação que gera conflitos, que não gera a conexão profunda que a gente está falando. Então a gente vai abordar cada um desses. Uma delas é sobrepor-se, né, não deixar a outra pessoa falar. Aconselhar, eu já vou dar alguns exemplos, por enquanto eu vou citar a maioria. Aconselhar os outros, né? Principalmente quando não precisa, às vezes a pessoa vem conversar alguma coisa, ela só quer ser escutada e aí alguém começa a dar conselho, tu nem pediu conselho algum. E realmente se conselho fosse bom, né, seria cobrado, porque a gente nunca viveu e nunca está dentro da pessoa. A gente sempre consegue resolver e aconselhar os outros, mas às vezes a gente não consegue resolver as questões da nossa vida. Outra forma de comunicação não empática é tipo minimizar. Isso não é nada, nem aconteceu. Tipo, uma criança se machuca e está doendo o pé dela. Não está doendo, esquece. Aí a pessoa ela começa a não se conectar com ela mesma, né? Ou até mesmo se sentir diminuída, não sentir que os seus sentimentos, a sua dor está sendo reconhecida. E às vezes ela acaba negando para ela mesma, mas isso é uma forma de comunicação não empática. Outra forma de comunicação não empática, a gente já falou sobre isso, é o julgamento. A gente julga o valor da pessoa, a gente julga o certo e o errado, e a gente está fazendo isso da nossa perspectiva, não é da perspectiva da outra pessoa. E a gente precisa abandonar muito esse julgamento, ou no mínimo, colocar o julgamento em stand-by e saber que ele está ali, mas resolver não atuar a partir desse julgamento. Uma outra forma de comunicação não empática é de diminuir os sentimentos dos outros. Né? Como se tu estivesse menosprezando aquilo ali que a pessoa estivesse falando ou não relevando a dimensão que é. Uma outra forma de comunicação não empática é não responder de forma alguma. O não responder não é só falado, mas às vezes um olhar que tu está prestando atenção, um aham, é uma forma de responder. Mas simplesmente o descaso total, né, o não responder, é uma comunicação não empática. Então aqui um exemplo do aconselhar. Vocês podem ver na tela de vocês aqui e acompanhar junto comigo. Uma frase, por exemplo, eu acho que você deveria, por que é que você não fez assim? Então tu está dando conselho, tu está falando como tu faria, não como a pessoa faria e nem se ela perguntou. Segundo, não empático, competir pelo sofrimento, frase característica. Isso não é nada, espere até ouvir o que aconteceu comigo. Então a pessoa está contando lá a dificuldade que ela teve e de repente vem alguém e começa a falar mas a minha dificuldade foi muito maior, foi muito pior. É como se tu estivesse competindo pelo sofrimento. Não gera conexão, gera separação. Educar. Chegar, isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você, se você apenas ver isso, aquilo e tu fizesse como eu já fiz. Então aqui tu traz uma comunicação não empática onde tu se coloca numa posição melhor que a outra pessoa. Outra característica, outra fase bem usada pelas pessoas no consolar. Não foi culpa tua, tu fez o que tu pôde, não tem problema nenhum, tu não tem que fazer nada. Né? O consolo muitas vezes não é tão empático. Isso pode não ser tão natural para vocês, porque isso talvez seja o costume de muitas culturas, mas a gente vê que isso não promove realmente uma comunicação não violenta, onde existe a compaixão, onde existe a conexão entre as pessoas, mas uma conexão verdadeira e autêntica, onde ambas as necessidades dos dois possam ser satisfeitas e preenchidas, e não somente a de um ou de outro, ou de nenhum dos dois, que aqui é na maioria das vezes que acontece quando não tem uma conexão verdadeira.
Uma outra forma de comunicação não empática é, por exemplo, contar uma história. A pessoa está lá falando o que está acontecendo com ela, as dificuldades, expondo os sentimentos, daí de repente, isso me lembrou lá de uma vez que eu fui em tal lugar, e já tira o foco para ela, normalmente, como se estivesse competindo também pela conversa. E as pessoas nem se dão conta, porque, lembra que a gente falou, o mais importante é o meu umbigo e a minha história. Será que a tua história é tão importante assim? Eu me lembro de fazer a experiência em vários momentos, né, com amigos, até com um grupo de pessoas, aí começar a contar uma história, uma outra pessoa já vem, se interpõe no meio e começa a contar uma outra. E aí eu percebia, não, mas a pessoa não estava nem escutando, nem queria escutar aquela história, por que eu vou continuar essa história em si? Deixa ela falar então, né? Se é pra gente se conectar, pelo menos que eu esteja aqui presente, né? Uma outra característica, encerrar o assunto, é não compassivo. O que é? Anima, não vai te sentir tão mal. Tá bom, não precisa falar mais, eu já entendi, então vamos se mover adiante. Sem paciência, não tem a conexão. Se solidarizar com o outro, mas que coitadinho, o que aconteceu? É como se tu identificasse com a posição de vítima dessa pessoa. É como se tu aliasse a ela. Dessa forma a gente não se ajuda e não ajuda o outro. O próprio Bert Hellinger, criador das constelações, falava: a vítima, ela não quer ajuda, a vítima quer um aliado. E a vítima, ela se põe numa posição onde ela é efeito do mundo e ela não tem controle nenhum sobre o que acontece com ela, nem o que ela pode fazer. E no caso, para a gente se transformar, a gente tem que sair dessa posição de vítima e assumir a nossa responsabilidade, até mesmo por aquilo que a gente sente. Lembro que o Viktor Frankl comentou no outro módulo, ele falou o seguinte, caso no livro que eu falei para vocês, não foi ele que comentou, né? Foi eu que comentei a respeito dele. Falou justamente o seguinte, né? Que a gente não escolhe aquilo que acontece, a gente não tem liberdade para escolher o que acontece, mas a gente tem sempre a liberdade e a responsabilidade de escolher como a gente olha e como a gente reage com aquilo que aconteceu com a gente. Vamos a mais um ponto de uma comunicação não empática, que é o interrogar. Sabe aquela pessoa que fica fazendo várias perguntas? Alguém está trazendo alguma coisa, hoje eu andei de ônibus e fui ver lá no parque tal pessoa, e o mais importante era a conexão com a pessoa, e ela fala, tá, mas qual era o ônibus que tu pegou? Tava calor? Tava Tava chuva? Como tava? E começa a interrogar por sua própria curiosidade, não é o que a pessoa está trazendo. Como tu vai te conectar com a outra pessoa se tu não estiver escutando a outra pessoa e tu estiver só satisfazendo a tua própria curiosidade? Uma outra forma de comunicação não empática é o explicar-se. Então falar, eu teria feito isso, mas sempre dando um mas, até mesmo quando vai pedir desculpa de alguma coisa que fez, né? Perdão pelo que eu fiz, mas tu também fez isso, fez aquilo. Onde é que está a verdadeira humildade, né? E ao mesmo tempo a conexão entre os dois? E aqui, mais um exemplo, é o corrigir. A pessoa vem, conta a sua história e tu chega, não foi bem assim que aconteceu, porque foi assim, foi assado. O que isso vai contribuir? Não vai contribuir em nada, né? Então isso são exemplos, além de vários outros, de comunicação não empática. Outras formas que a gente pode ver nos gestos corporais, e aqui nas imagens são 3 tipos que são geralmente interpretadas como comunicação não empática. Uma delas é apontar o dedo. Então tu pode estar apontando o dedo e falando até coisas boas para a pessoa, mas tem uma memória, talvez, que como se fosse aquele adulto falando para a criança que tem algo errado, que não é bom. É interessante que na Índia, grandes mestres, sábios, yogis, humildes, eles nunca utilizam esse dedo para apontar e falar alguma coisa para a pessoa. Geralmente eles utilizam a mão aberta para falar, porque eles dizem que esse dedo aqui é o dedo do ego. Enquanto tu aponta esse dedo para as pessoas, tem pelo menos 3 dedos apontando na tua direção. Então eles utilizam mais a mão, porque é justamente como se fosse um dedo do julgamento. Quem julga é uma parte nossa, né, que cria a separação entre as pessoas, que é melhor, que é pior, que é superior, que é inferior. Uma outra forma, né, justamente isso a linguagem corporal já traz, que a pessoa não está aberta,
é cruzar os braços. E tem formas de fazer isso aqui, fechar, proteger a barriga. Isso significa muitas vezes, óbvio, se a pessoa não está cansada num tempo que quer descansar os braços, que ela está fechada, ela não está aberta para se comunicar contigo, ela não está aberta para o que está sendo falado. Ou, ao mesmo tempo, ela pode estar dizendo assim: eu não estou pronta para me expressar, eu não estou pronta para me mostrar, eu preciso me proteger. E uma terceira forma que algumas pessoas utilizam também, que traz uma conotação de comunicação não empática, principalmente às vezes com criança, é as duas mãos na cintura. Então coloca as duas mãos na cintura, é como se tu estivesse dizendo assim: eu vi o que tu fiz, agora tu vai pro teu castigo. Mas aí tu faz isso também com adultos, e alguns adultos têm memórias dentro, têm lembranças e acabam interiorizando, né, internalizando essa posição como uma posição de quase cobrança, né, às vezes até descaso e desprezo. Então eu convido a vocês, como a gente fez na outra semana, anotarem aí num caderninho uma prática. Vocês podem fazer isso em reunião de família, em reunião de amigos, mas eu peço que nessa semana vocês façam esse exercício prático de observar quando as pessoas estão fazendo a comunicação não empática. Pode ter certeza que vai ser muito fácil fazer isso, mas eu não gostaria que vocês trouxessem em si, né, num caráter de julgamento, e sim só de observação e constatação, e ver que tipo de dinâmica acontece nessa relação e nessas conversas que estão assim. Será que tem conexão mesmo, ou será que não são vários monólogos acontecendo? Será que uma pessoa não está tentando se expressar e de repente uma outra já muda de assunto e nem perguntam depois se ela quer continuar e terminar o assunto dela, e nem se dá conta, né, que se sobrepôs ou que cortou a pessoa no meio de algo importante? Então, essa é a primeira prática para vocês da semana. Lembrando que num curso online é muito difícil de estabelecer essas dinâmicas. Então é importante a tua entrega, a tua responsabilização, a tua responsabilidade para praticar isso na vida, se realmente tu quer transformar as tuas relações e se conectar mais profundamente com as pessoas. Então, no próximo segmento, agora a gente vai estar falando do Marshall Rosenberg, que é vamos dizer assim, o guru da comunicação não violenta, que escreveu aquele livro, né, de Comunicação Não Violenta, a Arte de Aprimorar Relacionamentos, ou Técnicas de Aprimorar Relacionamentos, apesar de esse não ser o título verdadeiro em inglês, o subtítulo em inglês é A Linguagem da Vida, totalmente diferente, mas certo, ferramentas para melhorar a comunicação vende mais no Brasil. Mas o livro em si eu recomendo para todo mundo, para autoconhecimento e realmente para poder melhorar a conexão com as pessoas e principalmente a conexão consigo mesmo. E a gente vai estar falando um pouco mais do Marshall Rosenberg e das diretrizes para uma comunicação empática no próximo segmento. Muito obrigado. Eu gostaria de apresentar para vocês agora, para quem não conhece, um grande expoente da comunicação e uma pessoa que trouxe uma contribuição muito grande para a humanidade. Eu, particularmente, acredito que esse trabalho, esse tipo de comunicação deveria ser ensinado em todas as escolas do Brasil, do mundo, e também em todas as instituições, instituição do direito, né, nas empresas, porque auxilia profundamente na redução de conflitos, tanto que ela é um tipo de comunicação, a comunicação não violenta, utilizada pela ONU na resolução de muitos dos maiores conflitos que existem entre etnias, grupos que divergem. E então esse é o Marshall Rosenberg, como vocês podem ver na imagem, ele trouxe a comunicação não violenta. Eu trago uma frase a frase dele, um pensamento dele para vocês, para a gente começar a abordar mais profundamente esse assunto, apesar de já termos abordado anteriormente. Normalmente não escutamos empaticamente. Em vez disso, sentimos um forte impulso de aconselhar, ou então de explicar o nosso próprio posicionamento ou sentimento. Empatia significa focar a sua atenção totalmente na mensagem das outras pessoas.
significa lhes dar o tempo e o espaço necessários para que se expressem plenamente e se sintam compreendidas. Elas não querem um conselho para consertar as suas vidas. Quando acreditamos que temos que consertar situações e tornar as coisas melhores, isso nos impede de estarmos presentes. E o ingrediente-chave para empatia é a presença. É exatamente isso. Esse é o motivo de eu vir batendo na tecla de trabalhar a meditação, de trabalhar a presença no aqui e agora. Porque unicamente através da presença e da escuta autêntica é que a gente pode estar presente para outra pessoa, que a gente pode realmente auxiliar a outra pessoa, né, de acordo com as necessidades dela, e não aquilo que eu quero impor, que eu quero mudar e que eu quero transformar. Porque não diz respeito a mim, diz respeito assim à necessidade da outra pessoa em si. Então, a gente sempre acha que sabe o que a outra pessoa precisa. E olha o que ele continua falando aqui. Precisamos estar totalmente presentes com a outra pessoa e com aquilo que ela está experienciando e não a gente. Então, nesse momento, quando a gente está aberto realmente para o outro, né, e experienciando, tentando se conectar com o que ela está experienciando, eu começo a recolher um pouco as minhas projeções e eu tenho a oportunidade de me conectar mais profundamente com essa pessoa e aí estabelecer sim um caminho entre os dois que é o nós. Não é ele nem eu, mas o nós. Que nem o grande filósofo Martin Buber trouxe no seu livro Eu e Tu, quando ele fala simbolicamente e metaforicamente, Deus não está no eu e não está no tu, Deus está no nós. Não precisa acreditar em Deus ou não para entender o conceito que ele trouxe e a sabedoria que ele trouxe. Então eu compartilho com vocês aqui algumas diretrizes, né, algumas sugestões para auxiliar na comunicação empática, sempre trazendo com base, né, a comunicação não violenta, mas também trazendo outros tipos de contribuição. E um primeiro ponto, além da presença que o Marshall Rosenberg traz, né, essa consciência no aqui e agora, é de observar os fatos sem julgar. Esse é o primeiro ponto. Justamente, a gente descreve o fato que está acontecendo sem generalização ou sem exagero. Porque o julgamento, ele bloqueia a nossa compaixão e a empatia. O julgamento, geralmente, cria uma reação defensiva na pessoa e também cheia de culpa. Por exemplo, tem uma pessoa deitada na rede. Eu posso simplesmente observar o fato que ela está deitada na rede, ou eu posso simplesmente trazer e projetar algo como ela é preguiçosa, está deitada na rede. E a gente não tem ideia do que aquela pessoa está vivendo, está necessitando ou está precisando, né? Ou até mesmo como ela gosta de viver a sua vida ou como ela quer viver a sua vida. Então a gente começa a colocar o julgamento num fato e embutir coisas que não existem. Então o primeiro passo é suspender o julgamento, observar sem julgar. Nem colocar a generalização, por exemplo, quando falar, tu sempre faz isso, ou tu nunca faz isso. Isso também não vai ajudar na comunicação e na conexão entre as pessoas. Acho que o maior aprendizado que a gente tem com relação à comunicação não violenta e a maior constatação e se vocês pensarem na vida de vocês, quem gosta de ser julgado? Quem gosta de ser criticado? Quem gosta de ser apontado o dedo? Ninguém, no fundo, gosta disso, né? Talvez, quando a gente queira se transformar e se modificar, a gente pede uma ajuda de alguém, pede a sugestão, pede até mesmo o que a pessoa acha, o que ela poderia contribuir na tua evolução pessoal. No entanto, quando a pessoa se sente julgada, ela se fecha. E normalmente o julgamento ele é sempre enviesado. Ele é sempre alguma projeção minha de dentro. É algo que tinha lá dentro, que eu acho que com a minha educação e os meus condicionamentos foram criados, e eu projeto aquilo para aquela pessoa e não é justamente o que ela está vivendo. Então não tem uma conexão e uma empatia. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora, vocês vão ver no próximo segmento, uma parte
do documentário que chama Human. E esse documentário ele é muito bom, eu digo que ele é imprescindível de ver, que ele vai no mundo inteiro entrevistando pessoas e as pessoas falam de histórias pessoais, a gente vai ver quantas histórias não existem e quantas educações diferentes, condicionamentos diferentes, experiências ou bagagens diferentes existem. E esse vídeo desse rapaz, que ele foi um presidiário, é uma história real, me tocou profundamente e ainda me toca toda vez que eu vejo esse vídeo. E eu gostaria de mostrar para vocês, para trazer uma outra perspectiva com relação ao olhar os outros, ao julgamento e até mesmo a despertar mais esse sentimento de amor e compaixão. Bom vídeo. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Eu sei que ele é um vídeo que toca a gente profundamente, me tocou, né? Não mostra com o intuito de, ok, matar uma pessoa tá bom, mas sim de a gente ter uma perspectiva de que por trás de uma ação, por trás de um comportamento, tem uma história, tem um contexto e talvez a pessoa esteja fazendo o máximo que ela pode. Então, nesse sentido, né? Se a gente começa a suspender um pouco o julgamento e estar mais presente, a gente vai poder atuar de uma melhor forma, de acordo com a necessidade que aquela pessoa tem. É por isso que eu gosto dessa frase, esse pensamento que um grande filósofo indiano chamado Jiddu Krishnamurti, ele traz para a gente, que a forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar.
que é através dessa forma de inteligência, de observar sem julgar, que a gente pode se conectar com o fato em si, aquilo que ele chama de a verdade. E às vezes a verdade não é aquilo que a gente está julgando, e sim o que está por trás, o que está escondido. Dizem, né, os grandes sábios judeus falam que para todos os eventos e para tudo que acontece, tem pelo menos 4 ou 5 níveis de compreensão, né? Começando pelo aparente do aparente, depois um outro nível que seria o oculto do aparente, depois um outro nível que seria o aparente do oculto, e aí sim aquela verdade mais por trás, que é o oculto do oculto, que talvez alguns dizem que está lá, o 5º nível, que é a essência por trás de todos esses níveis. Então esse é o convite, a partir não só da comunicação não violenta, mas dos ensinamentos dos grandes sábios da humanidade, é de tentar, no mínimo, diminuir esse julgamento dos outros e também de si mesmo, e começar a estar mais presente para os fatos em si. Então aqui nesse segmento eu continuo com algumas diretrizes para melhorar um pouco essa capacidade de comunicação com os outros e de estar mais presente. E nesse ponto é de manter uma postura mais aberta. Quando a gente está fechado, se protegendo, a gente está mandando uma mensagem que a gente não quer se comunicar com o outro. Então ficar frente a frente, não muito de lado, né, de não fazer outra coisa. Hoje tem uma moda muito grande de mexer no celular enquanto fala com alguém, né? Se for realmente importante precisar mexer no celular, fala, vou estar mexendo aqui no celular, mas já eu te escuto, se tu realmente quer escutar a pessoa, né? Porque a linguagem corporal ela fala mais alto que as palavras e a outra pessoa sente. Pode ter certeza que o âmago dela vai conseguir se abrir mais ou menos se tem alguém verdadeiramente presente ali. Quando tu tá com uma postura aberta e tu até mesmo direciona o corpo para outra pessoa, seja de pé ou sentado, quando tu vê esse movimento, é realmente que tu demonstra o interesse naquilo que a pessoa tá falando e tu diz assim, tu manda uma mensagem para ela: eu tô totalmente contigo aqui nesse momento. É quase como tu se falasse para ela, eu te confirmo. Tu está confirmando a existência dela a partir desse encontro. E aí vai uma das partes mais importantes, que é manter o contato olho no olho. Eu gosto dessa imagem porque traz ali uma janela no olho, e realmente não é à toa que falam que os nossos olhos são as janelas da alma. É através dos olhos a gente transmite e recebe muita coisa. Algum dia, isso vocês podem anotar aí nas previsões de Guilherme, as pessoas ainda vão ver que os nossos olhos transmitem energia, e uma energia muito forte, que os próprios olhos ainda vão poder transformar a matéria e a vibração das coisas, não só os nossos pensamentos. Mas isso deixa para um futuro. Isso aqui é uma especulação, foi um parênteses aqui. Mais do contato do olho no olho, né, para que a pessoa se sinta vista, olhada e reconhecida. Uma outra característica que pode ajudar é de focar no teu coração, e lembrando que o teu coração emana um campo eletromagnético que afeta o teu ambiente. Lembrando que a gente falou do estado de coerência cardíaca no outro módulo. Então, quando tu está cultivando sentimentos de amor no coração e está focando no teu coração, o teu campo está vibrando essa mensagem para outra pessoa, e a outra pessoa se sente mais presente para se abrir e até mesmo se conectar contigo, né? Então, é importante de olhar, ver e perceber para além das palavras faladas, e saber que por trás dos pensamentos e da fala das pessoas existem, lembra, sentimentos. E que por trás ainda dos sentimentos tem necessidades que elas podem estar sendo atendidas ou não atendidas. Então, por trás da mensagem tem sentimentos e necessidades. E aqui é um outro passo da comunicação não violenta, sendo um primeiro passo a observação sem julgar, e o segundo passo, perceber em si os próprios pensamentos, sentimentos e necessidades. E aí até mesmo quando oferecer a empatia, de tu perceber que na comunicação com o outro ele também tem pensamentos, tem sentimentos e tem necessidades por trás.
né? E por esse motivo a sugestão é de, quando talvez alguém fale alguma coisa, não se colocar numa posição defensiva, não criar uma armadura na nossa volta, mesmo que a mensagem da outra pessoa seja emotiva ou negativa, porque quando a gente interpreta como ataque, a gente ergue as defesas e isso bloqueia também a nossa comunicação. Lembrem que um xingamento, um ataque, ele só vai me tocar porque se eu me identifico em algum nível. E, óbvio, é muito difícil às vezes de não explodir ou não responder quando alguém faz algo. Mas quando a gente começa a exercitar, se ao invés de nas 10 vezes nós fazermos 8, fazermos 7, fazermos 5, 4, 3, isso vai melhorar a nossa capacidade de conexão com os outros. E eu gosto muito dessa imagem, observem, né, que tem dentro de cada adulto, ali dentro tem uma criança. É uma criança que teve ou não suas necessidades satisfeitas. Vamos chamar dessa criança no subconsciente que fica falando ali dentro, né? Então, pessoas geralmente com mensagens mais intimidantes, ou, vamos falar assim, com ataques de raiva ou algo nesse sentido, pode ter certeza que simplesmente são pessoas que não tiveram necessidades atendidas, né? E estão fazendo, na verdade, um pedido, um apelo para satisfazer essas necessidades. No entanto, talvez tenha sido a única forma que essa pessoa encontrou de expressar as suas necessidades. Eu gosto de compartilhar aqui com vocês algo que eu aprendi na formação de comunicação não violenta, lá na Uniluz, é uma universidade em São Paulo que faz muitos cursos de desenvolvimento pessoal. E essa formação foi com um alemão chamado Sven Fröhlich Arcangelo, se não me engano, ele fala português, agora ele está até morando no Brasil. Eu agradeço muito essa formação e recomendo também a vocês, se tiverem essa oportunidade, que é muito boa, de desenvolvimento pessoal. Tá? Não estou ganhando royalties, nada, porque justamente aquilo que me toca e me ajudou, eu ajudo profundamente e sugiro para as outras pessoas que busquem, porque com certeza pode ajudar em algum nível. E ele fez algo muito interessante para a gente lembrar toda vez que a gente interage com alguém, né? Ou também escuta alguém, que sempre a gente vai ter alguns níveis na comunicação que a gente tem que estar presente e percebendo. Um primeiro nível é o nível do pensamento. Vamos botar camadas nesse nível da cabeça, o que está pensando, o que está achando, não está achando. Por trás de um pensamento também existe, põe um coraçãozão aqui, né? Tem a emoção, o sentimento, que essa emoção, vamos dizer assim, ela pode ser aquilo que a gente chama de mais positiva ou negativa. Se ela vai ser construtiva ou não, isso é outro ponto. Mas a gente coloca aqui e entra em contato com as emoções, já é um nível mais profundo. E mais fundo ainda, que são as nossas necessidades. Pensa lá nas entranhas, sabe? No teu âmago, aquilo que está por trás de tudo. Se a gente for ver, tem a ver também com os níveis de empatia que a gente conversou da outra vez. Empatia cognitiva, empatia emocional e depois, né, a empatia compassiva. Só vai existir uma verdadeira compaixão, né, se tiver em conexão com a verdadeira necessidade por trás do sentimento e da emoção. E dessa forma, a gente pode realmente transformar as nossas relações e verdadeiramente conectar. Então eu compartilho com vocês aqui alguns exemplos que são de necessidades para como vocês começarem a perceber na vida de vocês. Essas necessidades são necessidades, muitas delas são universais. Se vocês perguntarem em diferentes culturas, vocês vão ver que muitas delas vão estar presentes na maioria das culturas. Por exemplo, e aqui vocês podem ver na tela, necessidade de autonomia, de lazer, que tem a ver com diversão e riso, de celebração, necessidade de integridade, de autenticidade, de autovalorização, de criatividade, de significado, necessidade de interdependência, e aí entram todas essas que estão entre parênteses, como aceitação, afeto, amor, apoio, apreciação, ali embaixo contribuição para o enriquecimento da vida, necessidade de empatia, de encorajamento, de honestidade, de proximidade, de respeito. A gente entra em necessidades daí mais básicas, que são necessidades físicas,
como comida, água, alimento, ar, descanso, porque isso também é importante, expressão sexual, né, de proteção, necessidade ainda mais profunda de comunhão espiritual, ou seja, de beleza, de harmonia, de inspiração, de ordem, de paz, entre várias outras. E lembrando que também, dependendo se essas necessidades elas são satisfeitas ou não satisfeitas, eu vou ter algum tipo de sentimento. Como eu já mostrei para vocês anteriormente, para ampliar o repertório de expressão de emoções, aqui ajuda a gente conectar e perceber, identificar as nossas necessidades e as emoções. Quando a gente percebe também as emoções dos outros, a gente pode ter uma possibilidade de conectar com as necessidades também. Aqui eu convido vocês para anotarem de novo, para fazer na semana, ou dar uma pausa no vídeo e convidarem alguma pessoa, tá? Que é o exercício prático número 2. Talvez tu possa até fazer sozinho, não precise de uma outra pessoa. O que é para fazer no exercício aqui? É de identificar os próprios sentimentos e necessidades. Então, tu pode lembrar de uma história da tua vida e falar essa história em voz alta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu estava no curso de comunicação não violenta com o Sven, né? E aí eu me conectei com algumas pessoas e até mesmo estava exercendo algum tipo de crítica e julgamento na minha mente. E aí o Sven trouxe e sincronicamente ele colocou um desses vídeos, e esse vídeo foi, né, desse rapaz da prisão, onde realmente eu tive uma integração e uma percepção da não necessidade do julgamento e quanto eu estava projetando várias coisas ali. Então essa história seria uma história geral. Se eu for fazer o exercício comigo mesmo, seria assim, eu me senti de certa forma envergonhado porque eu tinha uma necessidade de conexão mais profunda com as pessoas, eu tinha uma necessidade até mesmo de uma escuta, vamos dizer assim. Talvez não seja exatamente isso, mas tem muito a ver. O que eu quero dizer? Eu tinha uma necessidade de amor também, né? Talvez eu estivesse julgando algo que devia respeito a mim e eu queria também estar conectado com os outros. Então o exercício é muito simples no dia a dia de começar a fazer. Óbvio, não inventei, mas lembrei de uma história muito rápido agora, mas pensa assim, é de identificar os próprios sentimentos e as necessidades. Então, naquele momento eu senti um profundo amor porque eu tinha uma necessidade de conexão. Foi aquilo que despertou. Então, no dia a dia, vê e começa a identificar quando as pessoas estão falando como tu está te sentindo e quais são as tuas necessidades por trás. Porque quando tu consegue perceber quais são as tuas necessidades, tu pode fazer o quarto passo, que seria da comunicação não violenta, que é fazer um pedido. Um pedido para outra pessoa, se for possível auxiliar para satisfazer a tua necessidade. E esse pedido geralmente de uma forma positiva, não o que tu não quer, e sim aquilo que tu deseja, mas como um pedido, sabendo que a pessoa pode ou não fazer, e isso é uma escolha dela. Então a frase ela é muito básica e muito simples para usar no dia a dia. É simples assim, eu me senti porque eu tive a necessidade de tal. E aí tu começa a perceber teus sentimentos e necessidades. Então agora, no próximo segmento, nós vamos continuar com algumas dicas ou diretrizes para melhorar a comunicação. Se tu quiser fazer esse exercício já agora sozinho, tu pode fazer, te lembrando um evento na vida e como tu te sentiste, qual a necessidade que estava por trás. Geralmente os sentimentos, aqueles que a gente chama de negativos, quando as necessidades não estão sendo atendidas, e alguns sentimentos que a gente chama de positivos, quando as necessidades estão sendo atendidas. Boa prática! Continuando aqui com algumas sugestões, né, para auxiliar nessa comunicação, na conexão com as pessoas, outra dica é de dar sinais que está atento, né? Seja através de palavras, seja através de gestos, de abertura, né? Com as mãos até mesmo, né? De interesse, de sim, entendi, ok. Isso faz com que a pessoa se sinta escutada.
Algo que é muito, muito importante e que Marshall Rosenberg enfatiza muito é de oferecer um conselho somente quando a pessoa pedir, somente quando for requisitado. Deixar que essa pessoa explore o problema por ela mesma, antes de oferecer qualquer sugestão. E se a pessoa não oferecer, não pedir sugestão, mesmo que internamente tu queira e precise, e talvez tu pergunte para ela, será que tu gostaria que eu te falasse alguma coisa, ou te oferecesse um conselho? A pergunta sempre ajuda muito. Então, oferecer um conselho somente quando for requisitado. E aqui eu compartilho com vocês, né, para fazer um fechamento nessa parte de todas as diretrizes e sugestões da comunicação não violenta, que é o seguinte: quando alguém realmente escuta você sem lhe julgar, sem tentar assumir qualquer responsabilidade por você, sem tentar lhe moldar, isso dá uma sensação danada de boa. Quando alguém me escuta e quando eu me sinto sendo ouvido, sou capaz de perceber o meu mundo de um modo novo e seguir adiante. É surpreendente como elementos que aparentam serem insolúveis se tornam solúveis quando alguém nos ouve. E é realmente como confusões que parecem irremediáveis se tornam relativamente claros e fluidos riachos quando alguém é ouvido. Então, o exercício que eu convido vocês a fazerem nessa semana, que é o terceiro exercício prático, é o mesmo exercício que vocês fizeram para vocês de qual é o sentimento que está por trás do meu pensamento, que necessidades estão ali por trás de... Quando tu escutares uma outra pessoa, lembrem de resumir aquilo que a pessoa está falando, perguntar que sentimento, também apontar que tipo de necessidade tem por trás, mas numa forma de pergunta. Então seria mais ou menos assim: a pessoa conta uma história, ou está falando, uma amiga te convida para sair, para almoçar ou algo assim, tu conversa com ela ou com ele, e aí tu está totalmente presente para a pessoa, né? Fazendo aqueles gestos, escutando até mesmo o que está acontecendo dentro de ti, porque a ressonância energética do campo faz com que a gente perceba as emoções. E aí, depois que a pessoa termina realmente de falar, sem cortar ela, tu vai lá, resume o que ela está falando. Deixa eu ver se eu entendi. Tu resume o que a pessoa está falando e aí coloca, tu te sentiste de tal forma, né? Que aí traz o sentimento, porque tu tiveste a necessidade de tal coisa. Então, tu tá dando uma oportunidade de ela se conectar mais com ela. Então, ela vai entrar lá, vai ver se ela sentiu realmente aquilo, se era essa necessidade por trás. Se não for, não tem problema de errar, porque daí ela pode explorar um pouco mais, mas ao mesmo tempo tu tá te conectando com a outra pessoa. Naturalmente, quando tu percebe a necessidade do outro, percebe a necessidade de si mesmo, como a gente já falou anteriormente, tu pode ir para o último passo da comunicação não violenta, que é um pedido. Né? Se tu sabe que necessidade tu tem, tu vai ter mais clareza de que pedido tu pode fazer para satisfazer essa necessidade. Até mesmo auxiliar outra pessoa em satisfazer a necessidade dela. E isso pode fazer através de uma pergunta, mas sempre esse pedido ou a pergunta em algo positivo. No caso, o que tu desejas que a pessoa realmente faça, né? Ou perguntando se é aquilo que a pessoa quer que tu faça e não o que tu não quer. Por exemplo, tem um casal e o marido chega em casa e ele sempre joga os tênis no meio da sala e vai deitar no sofá. E a mulher tem uma necessidade de organização. Não é que um está certo ou errado, ambos têm necessidades. E ele tem uma necessidade de chegar e de descansar, tem uma necessidade de descanso. Então, qual vocês acham que tem a maior possibilidade da necessidade ser atendida? Se a mulher chega e fala para ele, tu sempre joga o calçado no meio da sala, tu é um preguiçoso, bagunçado, tu acha que ele vai ter chance de não fazer isso, mais chance? Ou ele vai se colocar numa posição defensiva? Ou se ela chega e fala assim, meu amor, tu chega cansado
Eu tenho uma necessidade de organização, porque eu organizei a casa o dia inteiro. Será que tu pode, quando chegar antes de sofá, só colocar o teu tênis na lavanderia ou no quarto, onde quer que seja? Qual será que tem mais chance de satisfazer a necessidade? Com certeza, né, é a segunda opção. Então eu convido vocês a fazerem esse exercício na vida de vocês a partir de agora e praticarem mais a comunicação não violenta. E de novo, eu recomendo a leitura desse livro que é Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg. Seja para ti mesmo, para educar os filhos, para o que for. Com certeza isso vai transformar a tua realidade e a realidade da humanidade. No próximo segmento, a gente vai fazer aqui um exercício final, são 2 exercícios finais, onde a gente vai estar examinando as nossas relações, tendo um panorama das relações, e posteriormente a gente vai fazer uma dinâmica intrapessoal, uma dinâmica introspectiva, tá, com uma dessas relações. Até daqui a pouco. Esse próximo exercício que eu convido vocês a fazerem se chama Examinando as Nossas Relações. Eu vou pedir para que vocês peguem um papel e uma caneta, um papel em branco, e que vocês agora pensem sobre as relações na vida de vocês, as relações dos amigos, relações familiares, as relações mais próximas. É óbvio, não precisa, se tu é uma pessoa que te dá bem com muita gente, com a torcida do Corinthians inteira, do Inter, do Grêmio, né? Não precisa colocar todo mundo nesse mapa das relações, é isso que a gente vai chamar. Mas sim as pessoas assim mais próximas. As próximas, eu não digo simplesmente próximas em localidade, que tu tem contato o tempo inteiro, mas também podem ter pessoas, por exemplo, próximas, irmãos, irmãs que estão vivendo em outras cidades ou algo assim. Então eu vou explicar para vocês o exercício. Nos próximos minutos, e leva o tempo que tu precisar levar, não tem pressa nenhuma, e nesse momento é de tu observar as tuas relações e conexões, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer e colocar bem no centro do papel, né, vocês. Não precisa desenhar, pode fazer uma bolinha, talvez se for mulher, pode fazer um quadrado, se for um homem, né, e coloca isso bem no centro, tá? E aí eu vou pedir para vocês colocarem as relações de vocês nesse entorno, como se fosse um círculo no entorno. Então aqui vai a primeira dica. A primeira dica é o quê? Pessoas que não quer dizer de distância em si geográfica, mas, por exemplo, pessoas que são mais próximas, tu coloca mais próximas do centro, no caso de sentimento, com relação ao afeto. Pessoas que tu gosta mais, que tu interage mais, que tu tem um amor e um carinho. Não falando ainda exatamente se a relação é harmoniosa ou não é, se tem brigas, se não tem, se tem discussões ou não. Simplesmente com relação ao teu sentimento. Então essas pessoas vão estar mais próximas. Pessoas que talvez tu conheça, interaja, mas que não tenha tanto o afeto, o carinho, às vezes tu pode não ter uma relação tão interessante vamos dizer assim, de interação com algum irmão, com algum primo, tu pode colocar essa pessoa um pouco mais longe, tá? Outra coisa que tu vai colocar daí, nesse teu mapa de relações, é que tipo de relação tu tem com essa pessoa. Então, tu pode colocar, se tu tiver uma relação mais harmoniosa, tu pode colocar um traço, assim, mais harmônico. Se tu tem uma relação um pouco mais difícil com ela, gostando ou não gostando da pessoa, dessas pessoas mais próximas que tu convive, tu vai fazer como se fossem riscos assim. Tá? É bem simples, eu não vou colocar outros elementos para não complicar, mas só para tu ter essa base. E eu gostaria que dessas pessoas mais próximas, e tu pode rever esse vídeo, né, e as instruções para ficar mais claro, dessas pessoas que estão assim mais próximas na tua vida, sejam elas relações mais harmoniosas ou não, tu escolha 2 pessoas. Uma dessas pessoas, aquela que tu mais gosta e tem o melhor relacionamento. E uma outra pessoa também que talvez tu goste ou não goste, mas que seja realmente conflituosa essa situação, tá? Vamos chamar a gente vai chamar do nosso anjo, né? E a outra vamos chamar do nosso tirano,
Tá bem? Então, nesses próximos instantes, eu vou pedir para que vocês façam esse exercício de examinar o mapa das relações de vocês. É bem provável que ao fazer o exercício do mapa das relações, de examinar as relações, vocês puderam ver e refletir um pouco como está essa rede de apoio social na tua vida. E ao mesmo tempo, né, perceber que talvez tenha algumas pessoas que a gente se relacione melhor, talvez outras pessoas a gente não se relacione tão bem. Vocês lembram daquele exercício de coerência cardíaca que nós fizemos, que o fato só de tu te lembrares de uma pessoa e trazer um sentimento de amor àquela pessoa que tu realmente gosta ou gostou na tua vida, isso já dá um boost no teu sistema imunológico, né? Eleva o teu humor, aumenta sentimentos de amor e compaixão na tua vida. Isso é algo bom de se cultivar e se fazer. Mas agora eu convido vocês a fazer um tipo diferente de reflexão. É claro que vocês viram as relações e talvez tenham visto quais relações precisam trabalhar melhor, o que talvez tenha que desenvolver, se é mais escuta, menos julgamento, melhorar a comunicação em si. Mas agora eu te convido a fazer uma dinâmica introspectiva. E essa dinâmica introspectiva não vai ser com aquela pessoa que tu mais gosta. Eu te peço de novo para tu olhar para os teus mapas de relações e escolher aquilo que eu chamo de pequeno tirano. Depois a gente vai até ressignificar isso, mas aquela pessoa que talvez esteja próxima da gente na vida, mas que a gente não se relaciona bem, até a gente pode gostar ou não. E eu gostaria de fazer um exercício com essa pessoa. Então, pega de novo o teu mapa de relações, tá? Olha com cuidado, com carinho. E aí, no próximo segmento agora, eu vou começar numa dinâmica introspectiva onde tu vai estar trabalhando justamente com essa pessoa que tu tem mais dificuldade, talvez seja mais difícil convivência. Ela pode ser próxima ou não. Essa escolha é tua e até mesmo ela pode estar viva ou não. Se em qualquer momento da dinâmica em si tu não te sentir confortável, tu pode parar, não tem problema nenhum, tá? E aí simplesmente passar para os próximos vídeos que a gente vai estar falando do fechamento de todo o nosso programa. Mas eu te convido a fazer um leve esforço simplesmente para exercitar um ponto de vista diferente, uma visão diferente também para essa pessoa, tá bem? Próximo segmento a gente faz essa dinâmica. Então eu te peço agora para que tu selecione, né, essa pessoa para a tua relação e eu vou te conduzir para uma dinâmica introspectiva. Lembrando que tudo isso é um processo, realmente um trabalho que a gente vai chamar de empatia, mas vai envolver também uma transformação um pouco da nossa vista das coisas, da nossa perspectiva das coisas. Então eu te peço agora para tu fechar os teus olhos. Eu vou deixar aqui na tela uma imagem, né, mas a minha voz vai estar de fundo porque não é importante a minha imagem falando em si, e sim todo o processo que eu vou te guiar no caminho aqui. Então eu te peço agora para tu fechares os teus olhos, eu vou colocar uma música de fundo e a gente vai trabalhar junto aqui. Então, com os olhos fechados, eu te peço para respirar fundo, por favor. E ao som da música, eu te peço para te conectar contigo mesmo. E faz respirações profundas, onde tu relaxa a cabeça, tu relaxa os braços, tu relaxa os ombros, tu relaxa as tuas pernas. Simplesmente te centrando um pouco mais e te conectando contigo. E eu te peço para tu trazer para a mente, sentir, imaginar ou perceber como se estivesse na tua frente essa pessoa que tu escolheu, essa pessoa que é talvez de difícil convivência, que essa relação seja realmente difícil, que talvez seja difícil interagir, se comunicar, às vezes tu pode gostar dela ou não, ela pode até mesmo estar viva
ou não. Só que essa pessoa ela está na tua frente, tu está olhando ela face a face. Aí eu te peço, no momento que eu fizer a contagem até 3, eu vou te pedir para que tu te lembre de eventos e situações realmente que te incomodaram. Talvez momentos que tu discutiu com ela e que traga coisas que tu experienciou com isso que a gente vai chamar de pequeno tirano. Lembrando as mágoas, lembrando os machucados, lembrando tudo o que ela te disse. Tu está olhando da tua perspectiva, né? E é essa outra pessoa na tua frente, face a face. E vai lembrando disso. Vai lembrando de tudo isso. E aqui tu não tem filtro nenhum. Simplesmente lembra de todas as coisas que te causaram mágoa, machucados. E tu tá face a face com essa pessoa. E deixa algum tempo e explora esse sentimento, sem negar nenhum tipo de sentimento. Deixa que a música te auxilie nesse processo de não negar os teus sentimentos. Todos os sentimentos são válidos, aqui não tem um caráter moral nenhum na dinâmica. Ético, não ético, isso é amoral, é além da moral. E explora cada uma dessas lembranças, talvez não seja tão confortável isso, mas te permite experienciar e sentir. Traz para a tua memória. Escreve na tua mente tudo isso, essas memórias. Eu te peço para respirar fundo e no momento que eu contar até 3, eu vou te pedir para dar 2 passos à frente onde está essa pessoa e tu vai ficar muito próxima dela. E no momento que eu contar o último segundo dos 3, tu vai realmente entrar na pele dessa pessoa, como se tu fosse essa pessoa. Então, 3, 2, 1, e agora tu entra na pele dessa pessoa, tu se torna essa pessoa. E agora, a partir de agora, tu começa a sentir, perceber, imaginar e pensar tudo o que essa pessoa está sentindo. Tudo que ela poderia estar sentindo por trás dos comportamentos. Tu é essa pessoa. Então tu fez e tu agiste disso e tu entra em conexão com a história. E ao entrar na pele dessa pessoa num profundo estado de empatia, tu começa a perceber e olhar para a possibilidade de razões, motivos, necessidades ou sentimentos por trás da expressão dessa pessoa. Observa e sente quais são as necessidades dela. Tu é ela, tu está sentindo como ela. Tu está percebendo que tem coisas por trás e que tem outros sentimentos e talvez tenham necessidades não atendidas. Talvez tu estejas experienciando até mesmo as dificuldades dela, as experiências negativas ou positivas que ela teve. E permanece com essa experiência. E entra em contato com o ponto de vista dela e o sentimento dela, profundamente. E vai experienciando, vai absorvendo nas suas células esse ponto de vista. Eu vou dar alguns instantes para que tu continue percebendo ou se tem algo a mais aí. E explora tu, na pele dessa pessoa, todos os sentimentos que podem estar aí. Te dá a oportunidade de vestir realmente os sapatos ou a pele dessa pessoa. E no momento que eu contar até 3, vocês vão realmente sair de dentro dela, se afastar como se estivesse de frente, dando 2, 3 passos para trás.
Então 3, 2, 1. E tu dá 3 passos para trás e tu se despede dela, tu sai da pele dessa pessoa. Tu é tu, a outra pessoa é outra pessoa, tu tem os teus sentimentos, mas tu teve a perspectiva da outra pessoa. E respira profundamente e entra em contato com isso. No momento que tu abrires os olhos, eu te peço para que tu pegue uma folha de papel em branco e escreva na perspectiva dessa pessoa, como se tu fosse ela, uma carta com todos os sentimentos e impressões que tu teve. Então, por exemplo, se tu fez um trabalho com uma pessoa que se chamou Maria, nessa carta tu vai escrever como se fosse a Maria. Eu, Maria, agi dessa forma porque eu me sinto assim, eu experienciei isso, aquilo, tal. Tu vai colocar toda a experiência que tu teve, mas na primeira pessoa, como se tu fosse essa primeira pessoa. Então, quando tu abrires os olhos, antes do próximo segmento, do próximo vídeo, pega esse papel e escreve tudo o que tu experienciou da perspectiva dessa pessoa, num profundo exercício de empatia. Muito obrigado. O que geralmente as pessoas experienciam através, dessa mudança de perspectiva é de ver que por trás daquela mensagem e do comportamento do outro, talvez tinham alguns sentimentos ou experiências que a gente não estava consciente. Então, ao entrar na perspectiva do outro, a gente entra em contato lá dentro, talvez com profundas necessidades, e ao escrever isso e se colocar no lugar do outro, a gente vê que talvez a gente tenha julgado ou criticado algo que talvez não tenha contribuído muito. Então eu convido vocês agora a fazer um outro processo, que seria um processo de ressignificação interna, ou um termo que a gente utiliza mais, de transmutação dessa energia, um trabalho ligado ao perdão. E aqui eu quero deixar bem claro que ninguém precisa fazer isso obrigado ou perdoar o outro. Aqui, na verdade, o perdão em si, a gente, como os pesquisadores falam, a gente não esquece em si o que aconteceu, mas o perdão, a gente, em algum momento, a gente decide se libertar do rancor e da mágoa que a gente está carregando, para a gente acessar essa paz interior. Então não diz muito respeito ao que o outro fez, e sim é uma escolha pessoal que eu faço para a minha vida. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o perdão, tem um grande pesquisador, Fred Luskin, que vocês podem dar uma olhada nos estudos dele, nos passos para o perdão, e isso tem na apostila de vocês também. Mas agora, como na meditação anterior, na dinâmica introspectiva, eu convido vocês novamente a largarem o papel, largarem a caneta, sentarem numa posição, ou até mesmo de pé, e de olhos fechados. Eu vou deixar aqui uma música de fundo enquanto eu guio o processo e uma imagem também na tela, porque vocês não precisam me olhar em si, vocês vão estar com vocês lá dentro. Então, por favor, ou de pé ou sentados, numa posição confortável, eu te peço para respirar profundamente e vai deixando também que a vibração dessa música faça com que tu entre numa nova ressonância. E para essa dinâmica introspectiva, eu te peço para começar com respirações profundas. E faz umas 3, 4 respirações bem profundas. Como se tu estivesse respirando a partir do teu coração, onde na inspiração tu traz luz e energia para o teu coração, e na exalação tu expande a partir do teu coração. Então, como se o ar entrasse no centro do teu peito, e saísse do centro do teu peito. E eu te peço também para te colocar numa posição onde tuas 2 mãos estão com as palmas para cima em direção ao teto, mas na frente do teu coração, como se tu estivesse segurando uma flor na frente do teu coração.
Só que nesse momento, eu te peço para tu perceberes e veres como se essa pessoa que tu fizesse o trabalho da carta estivesse na palma da tua mão, em miniatura. E de novo eu te peço para recordar não só os eventos que tu teve com essa pessoa, mas toda a perspectiva de entrar na pele dessa pessoa. E aqui o trabalho em si, eu gostaria de lembrar, não é com ela, e sim com a imagem, a memória que está, o registro que está dentro de ti da experiência com ela. E eu te peço para respirar profundamente no centro do teu coração. E traz para a tua consciência a lembrança daquela pessoa no teu mapa de relações, que é uma pessoa que tu ama profundamente, que tu tem uma relação muito harmoniosa com ela. Aquela pessoa que tu sabe que tu pode ou pôde confiar na tua vida, estando ela viva ou não. E traz esse sentimento de amor. Lembra desse sentimento de amor e deixa que esse sentimento de amor preencha todas as células do teu corpo. E ao preencher todas as células do teu corpo, agora é como se uma luz saísse do teu coração e tu também direcionasse essa chama de amor para essa pessoa que está na palma da tua mão, que tu considerava ela uma relação difícil. Mas tu percebe que com outro olhar tu começa a banhar esta pessoa com amor, transmutando todos os sentimentos negativos que talvez tivessem entre vocês. E tu aceita todos os sentimentos que tu teve, sim, como válidos, eles aconteceram. Mas nesse momento, toma uma decisão pessoal de deixar esses sentimentos irem. Deixe esses sentimentos irem. É uma decisão pessoal. Lembrando, não tem nada a ver com esquecer do evento em si, mas sim uma decisão pessoal de se libertar da mágoa e do rancor. Faz a decisão pessoal de viver em paz. Eu te peço para respirar profundamente e quando eu contar até 3, eu te peço que faça o movimento de trazer essa pessoa que está nas tuas mãos numa forma de miniatura em direção ao teu coração e acolher ela no teu coração com esses olhos de amor, de compaixão e de bondade. Então eu te peço, conta no 3, 2, 1 e traz as tuas mãos no gesto físico e toca o teu coração e acolhe dentro do teu coração, transmutando toda essa energia, acolhendo no amor do teu coração e respira profundamente. Deixa que a música toque o teu coração e traga esse sentimento de amor, paz, de perdão profundo e de compaixão. Após ter entrado na pele dela, sentido os sentimentos dela, tu tem uma outra visão de que talvez essa pessoa tenha tido experiências difíceis, não tenha tido o amor ou o afeto, e que nesse momento tu está acolhendo essa pessoa com amor e afeto no teu coração. E respira profundamente nessa transmutação desse sentimento, acolhendo com amor, ou pelo menos com a intenção de trazer mais amor para essa relação, mais compreensão para essa relação, mais empatia para essa relação e muito menos julgamento. O julgamento separa, o amor une. Talvez esse jeito difícil dela tenha sido simplesmente um pedido de afeto, de pertencimento e de ser amada. Então respira no teu coração, transmutando, liberando essa mágoa, esse rancor e acolhendo com amor. Respira profundamente, deixe que esse processo continue por alguns instantes. Acolhe profundamente dentro de ti. Talvez não tenha o sentimento 100%,
mas tem um início para um processo de libertação. Ou talvez também já tenha uma liberação completa, isso é uma escolha pessoal. E a escolha em si, lembrando, é de se libertar da mágoa e do rancor. E respira profundamente, 8 vezes. E depois que respirar esses ciclos de 8 vezes, 8 respirações, tu pode ir lentamente voltando e abrindo os olhos. E no momento que vocês abrirem os olhos, peguem um outro papel, uma outra folha branca, não o verso da mesma, realmente uma outra folha branca. E vocês vão escrever uma carta, agora vocês vão escrever para essa outra pessoa, mas da tua perspectiva. Então na carta, se a carta é para Maria, como nós falamos antes, tu não vai escrever ela da perspectiva da Maria. Agora tu estás te comunicando diretamente com a Maria. Então tu vai escrever lá em cima, querida, amada, cara Maria ou simplesmente Maria. E escrever tudo o que tu deseja escrever para ela. E embaixo assinar o teu nome. Então toma o tempo que tu precisares para fazer isso. E só depois que tu terminares com calma e leres essa carta para ti, eu te peço que daí assista o próximo segmento. Eu gostaria que tu e desejo que tu fiques em paz e sabendo que tudo no fundo é para o bem. Até o próximo segmento depois da tua carta. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar, por ter feito esse exercício, por ter tido a coragem de olhar para algo, até mesmo de escrever algo. E não é fácil colocar num papel, aquilo que se experiencia, principalmente quando a relação ela não é tão harmoniosa. Mas o convite foi justamente para que tu pudesse olhar de uma outra forma, não só essa pessoa, mas levar essa experiência para todas as outras relações da vida. E se libertando um pouco de julgamento e se abrindo um pouco mais por uma verdadeira capacidade empática de se colocar no lugar do outro, de cultivar mais características como o perdão, a gratidão, a compaixão, a bondade, que são sentimentos nobres que realmente contribuem não só para a nossa evolução, mas para a evolução da nossa sociedade. E para complementar esse exercício, e isso é uma decisão pessoal, o convite é o seguinte: se essa pessoa ainda está viva, tu conhece ela, entrega essa carta para ela. Manda essa carta para ela pelo correio ou até mesmo através de um e-mail hoje em dia, se tu achares pertinente. Se tu não achares pertinente, simplesmente leia simbolicamente para ela, como se ela estivesse na tua frente e tu tá lendo essa carta para ela, estando ela viva ou não. Então essa é uma decisão pessoal, talvez seja um bom exercício contra a própria autoimportância e o ego de entregar isso para essa pessoa, e tentar se conectar de uma outra forma com ela ou com um outro olhar. Então nesse último segmento aqui de todos os 4 módulos, que foram 8 semanas de curso, de um programa de desenvolvimento do programa Bem Maior. Nós trabalhamos lá no primeiro módulo a redução e administração do estresse para que a gente pudesse centrar um pouco mais. No segundo módulo, quando a gente baixou um pouco essa nossa batida, essa nossa ansiedade e aceleração, a gente começou a observar a mente na inteligência intrapessoal, falando sobre como a nossa mente funciona, o poder do pensamento, falamos sobre sentido de vida, atitudes que nos auxiliam a lidar com o estresse para criar mais persistência, resiliência. Nós, no terceiro módulo, aprofundamos isso, trabalhando mindfulness, trabalhando mais ainda o sentido de vida, indo para além
da normose, né? Entrando num estado de coerência cardíaca e conexão maior, tudo preparando para esse último quarto módulo, onde nós trabalhamos a conexão, a compaixão, a interdependência, a comunicação e o amor, a bondade, a inteligência interpessoal. E aqui eu faço um convite para vocês, e o convite, como nós já víamos falando em todos os outros módulos, é de que vocês cultivem, continuem essas práticas. É só através do esforço pessoal, é só através da continuidade que a gente consegue cultivar um hábito de vida diferente. E esse é o convite. O convite é para que tu nutra aquilo que tem de mais bonito dentro de ti, aquela essência amorosa e bondosa que é o que vai te levar à conexão, vamos dizer assim, com o teu self, com a tua alma, com aquilo que é mais importante. Não aquilo que foi condicionado ou que tu acha que os outros querem, mas sim o que te conecta mais com a vida, aquilo que o mundo precisa de ti. E é só transformando a tua consciência, encontrando esse sentido dentro de ti, que naturalmente a satisfação e a realização vem na vida. A felicidade ela é uma consequência de um estado de ser. E esse estado de ser, ele vai estar conectado com a nossa essência, que é uma essência bondosa, que é uma essência que está buscando o compartilhar, que vê o bem em si e procura cultivar o bem nos outros. Eu gosto muito de uma tribo africana que tem um costume muito interessante. E o costume é o seguinte, o costume é de quando uma pessoa comete algum erro ou faz alguma coisa que não foi muito legal, de acordo com os valores daquela tribo, eles colocam essa pessoa no centro de uma roda e durante 2 dias eles ficam repetindo para essas pessoas, né, ou para essa pessoa, todos os fatos e eventos positivos que ela já fez na vida, né? Eles sabem que as pessoas cometem erro, mas elas estão cometendo esses erros, esses atos destrutivos porque elas estão desconectadas da essência bondosa delas. Então o que eles fazem é durante 2 dias relembrar elas para que elas possam se reconectar com a sua verdadeira natureza, com a verdadeira essência, que é essa essência bondosa. Então, para a pessoa que se desconectou temporariamente, ela retorna assim e faz aquela respiração profunda e lembra assim, dentro de mim eu sou bom, eu sou bom. E o que eles falam nessa tribo é a palavra sawabona, que quer dizer eu te respeito, eu te valorizo, aquilo que a gente falou, eu te confirmo, tu é importante para mim. Em resposta, as pessoas falam, então elas respondem, Shikoba, então eu existo para você. E esse é o convite que eu faço para vocês em todas as relações, que vocês cultivem e conectem com essa natureza bondosa e de amor dentro de vocês e que em todas as relações, em todos os encontros, vocês utilizem e manifestem, exteriorizem esse amor para que as pessoas também, a partir do teu exemplo, se lembrem da sua verdadeira natureza. É como um grande sábio, Rebbe Lubavitch, falava pra gente, se o teu olho é bom, né, aquilo que tu está olhando vai se transformar em bom. Não fica percebendo nos defeitos, aquilo que às vezes tem que melhorar, mas pega aquilo que tem de melhor, tanto em ti e no outro, e cultiva aquilo, porque é a partir desse melhor que brota a verdadeira natureza do ser. E só assim a gente pode se transformar naquilo que a gente tanto busca há tantos anos, na geração do amor. Não vamos esperar uma nova geração, não vamos esperar uma nova realidade, sim criar e co-criar uma nova realidade aqui, realmente sendo a geração do amor. Então eu gostaria de agradecer vocês profundamente toda essa jornada que nós tivemos e realmente desejo do fundo do meu coração que tu possa acessar essa dimensão de amor e bondade dentro de ti e que cultive esses relacionamentos amorosos com muito significado, com muito sentido. Lembrando que a transformação do mundo começa a partir da transformação de ti mesmo e do teu entorno.
Se cada ser humano varrer a frente da sua casa, todo mundo está limpo. Então eu agradeço profundamente e que vocês tenham todas as bênçãos do universo para se tornarem e vibrarem no mais puro amor e na mais pura essência bondosa de vocês. Uma profunda gratidão, honra e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês tudo isso.